Boa tarde, pessoal! Hoje, terça-feira, nosso segundo dia trabalhando mais intensamente com pranayamas. Essa semana a gente vai trabalhar a parte um pouquinho mais teórica, mas claro, vou trazer os pranayamas para vocês. Mas aí na próxima semana, na verdade, vai ser um pouco da próxima, um pouco da outra, e o conteúdo da semana vai se estender até a semana que vem por causa dos feriados. Aí a gente vai olhar mais tecnicamente para os pranayamas e mais especificamente os pranayamas adotados por Swami Kuvalayananda, tá? Aí a gente destrincha mais eles, assim, a maneira de fazer, faz alguns preparatórios para que fique mais claro, a forma de se fazer fique mais claro para vocês. Tá bom? Então, dando sequência, hoje a gente vai para o segundo Sutra de Patanjali sobre Pranayama. Gente, esse já é já é um pouco mais difícil do que o outro, tá? Eu sinto que o primeiro ele tem aquela questão da cessação, né, de inspiração e expiração. Ok, mais fácil de entender. A gente entendeu a questão das correntes de prana e que em Kumbhaka, que é a pausa respiratória, a gente consegue ter um maior controle dessas correntes. Ok, eu acho mais fácil de entender. Mas esse segundo aqui, ele é um pouco mais difícil. E aí, como o comentário é menor, eu queria ler ele para vocês, para que a gente possa juntos entender. Patanjali diz assim: consta de modificação externa, interna ou suprimida, é regulado por lugar, tempo e número, se torna progressivamente prolongado e sutil. E aí você fica, sim, ele está falando sobre o pranayama, mas o que é isso? Consta de modificação externa, interna ou suprimida, é regulado por lugar, tempo e número, prolongado e sutil? O que é isso, né? E aí o Taimini diz na ciência do yoga o seguinte: o primeiro fator é a posição em que o alento é mantido. E aí ele fala, pode-se haver 3 formas de realizar Kumbhaka. Kumbhaka é a pausa respiratória, tá? E aí ele fala, ou o alento é mantido no exterior após a expiração, mantido no interior após a inspiração, ou simplesmente interrompido onde quer que se encontre no momento. Então, ele está falando, gente, que a pausa respiratória pode ser feita de diferentes formas. Era basicamente isso que ele queria dizer. É a posição ou maneira na qual o alento é mantido ou interrompido que determina o tipo de pranayama. Então, de acordo com Kumbhaka, a gente vai decidir que tipo de pranayama é esse. O segundo fator é onde o pranayama é praticado, o lugar. Isso, sem dúvida, terá de ser levado em consideração na fixação do período de duração do pranayama, no tipo de alimento utilizado e etc. E aí ele fala que um praticante nos trópicos, ele vai ter que adotar um regime diferente daquele que está no alto do Himalaia. Então, o que ele quer dizer aqui, gente? Que o ambiente que a gente está fazendo pranayama vai influenciar no pranayama e na prática. Então, a gente aqui no Brasil, agora está um clima um pouco mais ameno, mas a gente passou no começo do ano por temperaturas altíssimas. O que a gente vai trabalhar quando tiver assim? Agora a gente está caminhando por um clima mais frio e a previsão é de que esse inverno vai ser bem rigoroso. Qual que vai ser a diferença entre os pranayamas praticados lá no verãozão e depois lá no inverno? A gente tem que entender isso. Também ele está falando aqui, gente, de altitude. Então aqui a gente está numa altitude diferente do que uma pessoa que está no alto de uma montanha ou de uma pessoa que está lá no litoral. A gente está no alto de uma serra, mas não é um lugar tão alto assim. No Brasil a gente não vai encontrar nenhum lugar tão alto assim, né? Então é algo que a gente tem que observar também. O terceiro fator é o tempo. No caso, tempo significa não apenas a relativa duração
E aí ele vai falar Puraka, Rekaka e Kumbhaka, que ele tá falando inspiração, expiração e pausa respiratória. Mas também a época do ano em que o pranayama está sendo praticado. Tá? Então é aquilo que a gente estava comentando. Ele vai levar, então, em consideração o tempo, o lugar, todas as questões de quando que a gente vai ter a pausa respiratória. E aí ele vai também falar sobre dieta e tudo que tem que ser repensado de acordo com cada estação do ano, cada lugar em que a pessoa está, enfim. E aí ele chega no número. Quanto ao vocábulo número, obviamente, refere-se ao número de vezes em cada sessão e o número de sessões realizadas por um dia. E aí ele fala que o iniciante, normalmente, ele faz um pequeno número de vezes em cada sessão, aumentando gradual e cuidadosamente tal número conforme a orientação de seu instrutor. Gente, a gente tem que entender que quando estamos falando de yoga tradicional, principalmente aqui nos Yoga Sutras de Patanjali, o yoga ainda não era como ele é hoje. Não existia uma escola em que as pessoas podiam ir fazer aula, piriri, voltar para suas casas. Não era assim. Então, ele fala desse instrutor porque para existir um praticante de yoga, essa pessoa ela tinha que se descolar completamente da sua família, da sociedade, da sua casa, ir viver com um mestre, e esse mestre é quem passaria tudo para ela, tá? Então a gente tem que entender algumas coisas com cuidado. E aí ele vai trazer, né, aqui o final do prolongado e sutil. Após citar os fatores envolvidos na regulação da prática de pranayama, o autor menciona duas palavras que indicam a natureza do objetivo para os quais os esforços do iniciado devem ser dirigidos. Em primeiro lugar, o período de Kumbhaka, pausa respiratória, precisa ser prolongado de forma gradual e cuidadosa. Então, é aquilo que eu falo para vocês quando a gente está praticando. Nossa, começou a sentir aquele desespero para respirar, começou a sentir falta de ar. Gente, não é assim. Às vezes a gente quer prolongar mais, fazer mais pausa respiratória, fazer mais pranayamas de uma vez só, mas isso tem que acontecer gradualmente. Senão, pode ser, sim, muito prejudicial. E onde que eu estava? Ah, é isso que ele está falando. Isso quer dizer que o pranayama, de simples controle e manipulação do processo visível da respiração, torna-se um processo de controle e manipulação das correntes prânicas, né? É aquilo que a gente tinha falado. É possível que essa transferência de atividade do plano exterior para o interior ocorra somente depois que Kumbhaka seja praticado com facilidade, sem qualquer tensão, por períodos razoavelmente longos. Isso, contudo, deve ocorrer se pranayama for usado em sua verdadeira finalidade na disciplina do yoga. Então, é isso que ele está falando. Tudo bem, o seu pranayama, a ideia é que você prolongue, é que você consiga aumentar com Kumbhaka. Para aí sim, ó, aí o que ele fala? Para se ocorrer, né, o pranayama for usado em sua verdadeira finalidade da disciplina do yoga, que é essa questão do contato com o sutil, com o corpo sutil. Então, gente, ele diz muita coisa dentro de um sutra só. Ele diz onde é que para aí, onde parar a respiração é que a gente vai dizer que é, onde é que você tá, a gente vai dizer qual que você tem que fazer, e piriri, pororó. E isso é muito legal, isso é muito importante. Isso ajuda a gente a pensar que a gente tem que sempre adequar a nossa prática às pessoas que nós somos e ao ambiente em que nós vivemos. Não adianta a gente querer fazer a mesma coisa que um praticante de yoga fazia há 1.500 anos atrás. Não é a mesma coisa, a gente não é a gente não é igual, a gente não vive a mesma coisa, a gente não vive a mesma época, a gente não vive no mesmo lugar, a gente tudo diferente. Então, às vezes, Swami Kuvarananda, por exemplo, vai
colocar umas sequências pra gente que às vezes não fazem muito sentido. Porque, se eu não me engano, o livro Pranayama é da década de 60. Só que ele está falando da década de 60, Índia, e a gente está falando 2025, Brasil. A gente tem que entender que são dois mundos muito diferentes. E a gente tem que entender que, às vezes, ele está falando ali com um discípulo que foi para o ashram e vai ficar lá vivendo durante um tempo. Que esse cara, ele não tem que sair para trabalhar de manhã e depois fazer não sei. Não, são vidas completamente diferentes. Então, por mais que a gente tenha, e é muito importante que a gente siga uma linha tradicional, a gente tem que saber adaptar tudo isso que vem dessa linha da tradição para os nossos dias de hoje. Senão, não funciona, não é? Não tô falando, pega isso aqui, blá, joga fora. Não é isso. Mas como a gente consegue ter a nossa tradição, seguir a nossa linha, seguir a nossa tradição, e mesmo assim, isso continuar fazendo sentido, né? É isso, essa é a reflexão do dia de hoje. A gente ainda tem mais 3 Yoga Sutras de Patanjali sobre pranayama, tá? O próximo, gente, é uma coisa bem complexa, porque ele fala de algo que não foi citado, mas a gente vai estudar juntos, a gente vai ler o que está escrito aqui. Eu acho que eu vou trazer também para vocês o que está escrito na Rata Pradipika, porque eu achei interessante. Lá ele fala bastante que às vezes Patanjali talvez não tivesse muito claro o que estava sendo dito ali. Ele tinha claro, mas não deixou muito claro. E aí, quando Vyasa, gente, é vou considerar como uma pessoa, um estudioso antigo do yoga. Ele também sistematiza muita coisa. E aí, quando Vyasa ele faz esse comentário sobre os Yoga Sutras de Patanjali, na Rata Pradipika, pelo menos a versão que eu tenho, do professor Roberto, ele diz, gente, acho que Vyasa não entendeu o que Patanjali quis dizer, porque deixou mais confuso. E não quer dizer que não tenha entendido, mas é porque eles falam, às vezes, algumas coisas que não tem a ver com as pessoas que nós somos hoje. E às vezes fica difícil a compreensão. Ainda mais porque passou por tradução. E é muito difícil a gente achar textos que foram traduzidos do sânscrito para o português, e então passou para o inglês, e depois passou para aquela coisa, né? Bom, é isso. Então, vamos para a nossa prática de hoje. Eu vou só mudar essa câmera que está muito fechadinha em mim. Aham. Virar um pouquinho aqui o computador para ficar centralizado. Aham, pronto. Então, para começarmos esta parte da aula, vamos entoar juntos Sahanavavatu, nosso mantra Guru Shrisha. Então, cada um fica à vontade para entoar se quiser. Om Sahanavavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavirvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. E vamos nos manter sentados com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Você pode cruzar as pernas da maneira que for mais confortável para você agora, porque a nossa ideia é chegar na aula, estar aqui, sentir que está na aula, sentir que aquilo que não pertence à aula não vai conseguir invadir a aula. Isso é uma escolha nossa.
Então preste atenção no seu corpo sentado, como ele está agora, o que você está sentindo. Se você consegue manter uma certa estabilidade ou se está com dificuldade, perceba se você precisa fazer qualquer tipo de ajuste. Você pode se sentar sobre almofadas, você pode se apoiar na parede, caso seja mais fácil de manter a coluna ereta, ou até mesmo se sentar numa cadeira. Nomeie tudo aquilo que você está sentindo agora. Faça um mapeamento do seu corpo e da sua respiração. Aos poucos, vá abrindo os olhos devagar. E nós vamos iniciar com a meia-lua. Encostamos a ponta dos nossos dedos lá no chão, ao lado do nosso corpo. E vamos escorregar a mão esquerda para longe do corpo. A mão direita começa a subir lateralmente. No meio do caminho, nós viramos a mão para aquela ponte para cima e seguimos até que o nosso braço se estenda lá em cima e tentamos pegar algo que está lá longe e aos poucos inclinamos o nosso corpo lá para o lado esquerdo. Caso você consiga, você queira e hoje você possa, você pode escorregar um pouco mais a mão para longe e encostar o antebraço esquerdo no chão. Inspire na lateral direita que está sendo alongada. E retornamos ao centro. E vamos para o outro lado, escorregando a mão direita e subindo a mão esquerda aos poucos, até que nós fazemos essa lateralização com o nosso corpo. Retornamos devagar lá no centro e sentimos os efeitos. Vamos aproveitar que nós estamos aqui sentados com as pernas cruzadas. Caso você consiga fazer lótus, fique à vontade para fazer, porque vai ajudar nessa posição. Vamos fazer uma torção sentados. Então, a nossa mão direita vai segurar lá no nosso joelho esquerdo. E você pode levar a sua mão esquerda lá atrás, braço estendido, e olhar por cima do seu ombro. Caso seja possível,
A mão esquerda vai segurar lá na frente, por detrás das costas, e aí lá na frente vai segurar no pé que está cruzado por cima da perna. Mantendo a coluna ereta, ficamos um pouco nesta torção. Retornamos devagar. E nos preparamos para torcer para o outro lado. Então agora a mão esquerda vai lá no joelho direito, a mão direita vai lá para trás e você torce. Caso seja possível, a mão direita vai pegar o pé por cima da perna, passando por trás das costas. Retornamos devagar. Se você estiver em lótus, você pode desfazer lótus. E novamente, sentimos os efeitos. Agora vamos dobrar ambos os joelhos, apontando eles lá para cima, planta dos pés no chão, juntamos os joelhos e os pés. A gente abraça os nossos joelhos lá pela frente e começamos a tirar as pontas dos pés do chão, até que a gente fique apoiado apenas lá nos glúteos, em cima, bem em cima dos isquios e nos calcanhares. Aos poucos, vamos retirando os calcanhares do chão até encontrarmos o equilíbrio nessa postura. Retornamos os pés lá no chão. Voltamos a ficar com as pernas cruzadas para observar novamente. Faremos agora, pessoal, uma preparação para a postura da balança. A postura da balança, ela vai exigir um pouco dos pulsos, então, por favor, pessoas que têm problema nos pulsos, tenham cuidado, mas nós vamos dar uma aquecidinha neles. Como? Vamos unir as nossas mãos, entrelaçando os dedos e girando os pulsos para um lado e para o outro. Às vezes até estrala. Vamos estender a nossa palma da mão lá na frente, com o braço também estendido. Puxamos os dedos lá para trás. Repetimos o processo com a outra mão. E vamos preparar também as nossas pernas. Como faremos essa preparação? Vamos começar com a perna direita. Então, afastamos um pouquinho agora a perna direita, apenas para eu mostrar a posição da perna esquerda. Ela vem bem pertinho aqui da virilha.
Gente, atenção. Até mesmo a preparação da balança pode ser um pouco desafiador. Então, façam no limite de vocês, ok? Como eu não consigo ver vocês todos, né? Tem muita gente que faz a aula gravada, então eu estou confiando que vocês vão seguir os limites de vocês, ok? Então, a perna direita fica lá bem próxima da virilha. E nós pegamos a nossa perna esquerda como se ela fosse um nenenzinho. E balançamos ela, mantendo a coluna ereta. A ideia aqui é que você vá aos poucos, abraçando mais a sua perna e conseguindo trazê-la mais próxima do peito, sem curvar as costas, ok? Mas isso é aos poucos. Caso você já tenha este alongamento, tudo bem, mas vá com cuidado. E aí balançamos como se fosse um nenenzinho. Vamos trocar o lado. Então, a nossa perna direita agora vai ficar lá próxima da virilha. E pegamos a perna esquerda. Lá no seu limite. Se o seu limite é aqui embaixo, tá tudo bem. Caso você consiga abraçar a sua perna aqui em cima, mantendo a coluna ereta, tá tudo bem também. E deixamos a perna na frente. E vamos começar agora a meia balança. Vamos começar afastando um pouquinho a perna esquerda. O peito do pé esquerdo toca ao chão e nós vamos trazer o pé direito acima da coxa esquerda, ok? Bem, bem rente à sua virilha, ok? E aí aqui, as mãos apoiam ao lado do corpo. Você pode apoiar as suas mãos assim, ó. Não é com os dedos, é com esta parte da mão, o início aqui dos dedos, você apoia essa parte da sua mão no chão, ou você pode apoiar ela inteira no chão, ou você pode apoiar seus punhos fechados. Por quê? A nossa ideia aqui, gente, é manter este pé aqui no chão e tirar todo este conjunto da perna direita com esse início da perna esquerda, mais ou menos até o joelho do chão. Atenção! Os braços se mantêm estendidos e você tira o quanto você conseguir. Se você consegue tirar só um pouquinho, tudo bem. Se você consegue tirar um muitão, tudo bem também. Retornamos. Hoje estamos começando, então vamos devagar. Faremos para o outro lado a meia balança. Perna direita lá para frente, perna esquerda. Vai trazer o pé esquerdo aqui acima da coxa direita, bem coladinho ali na virilha. Você consegue até sentir esse ossinho que a gente tem. Novamente, os braços ao lado do corpo estendidos. E nós vamos tirando aí o peso do corpo do chão. Retornamos devagar. E agora, pessoal, nós vamos tentar. É um desafio, ok? Fazer a balança. Caso você não consiga ficar em lótus, porque na balança completa a gente faz em lótus. Você pode tentar meia lótus, tá? Só que é um pouquinho mais difícil em meia lótus, tá bem? Porque a gente vai levantar o nosso corpo agora, ó. Sem estar em lótus, dá. Mas em lótus é muito mais simples, pessoal. É a mesma ideia.
Os braços vão lá do ladinho e a gente tira o corpo do chão. Retornamos, porque hoje é só a primeira vez fazendo. Podemos soltar as nossas pernas, fechamos os olhos e observamos o corpo. Vamos, então, nos colocar sentados agora com as pernas estendidas, entrando em Dandasana, na postura do bastão. Vocês já conhecem. Você pode colocar os seus glúteos lá para trás para que os isquios toquem bem o chão. Lembrando que você pode sempre dobrar um pouquinho os joelhos, porque assim fica mais fácil de manter a coluna ereta. Estamos aqui em Dandasana, sentindo um pouquinho essa postura. Nos preparamos então para fazer Paschimottanasana na pinça. Vamos trazer ambas as pernas flexionadas, lá mais pertinho do corpo. A planta dos pés está no chão e os braços estão por fora das pernas, como se estivéssemos abraçando mesmo ali os nossos joelhos. Agora, o nosso peito fica bem próximo das pernas, bem coladinho, tá? Nas coxas. Nós vamos calçar os nossos pés com as nossas mãos lá pela frente dos pés. Os pés realmente pisam nas mãos e aos poucos, mantendo, né, esse peito colado aqui nas pernas, nós vamos afastando os nossos pés até chegar no nosso limite. Se o meu limite é aqui, eu vou ficar aqui. Se eu consigo estender as pernas, eu estendo. Mas às vezes, até consigo estender, mas hoje, tô me sentindo meio mal. Tudo bem, gente. Cada dia, cada prática é diferente, o nosso corpo está diferente. E relaxamos a cabeça e o tronco. Aos poucos retornamos e vamos nos colocando deitadas com a barriga para cima. Aproveitamos que estamos deitadas para sentir um pouquinho o efeito. Nós seguiremos então agora para Sarvangasana na vela. Ou então, caso você não queira, não possa, ou não vá fazer a vela, você vai fazer a Ardha Halasana no meio arado. As pernas em ambas as posturas estão estendidas e unidas. Os braços ao longo do corpo, mãos apoiam o chão. E aí, para entrar em Sarvangasana, vamos passar por Ardha Halasana também. E estendemos as nossas pernas 90 graus do chão. Elas estão estendidas, mas elas podem ficar um pouquinho dobradas, um pouquinho flexionadas, não tem problema. Aqui nós estamos em Ardha Halasana. Caso você consiga, preste atenção nos dedos do seu pé. Se eles estiverem apontando para o seu rosto, melhor ainda. Então, se você vai ficar em Ardha Halasana, fique aqui. E se você vai continuar para Sarvangasana, você vai dar um impulso lá para cima
tirei o microfone para eu conseguir falar com vocês. Damos esse impulso lá para cima. A mão apoia as costas. E o braço está lá no chão, junto com o cotovelo. E para que serve esse cotovelo no chão? Para que a gente distribua o peso, para que o peso não fique todo lá na cervical. Pessoal, essa é uma invertida, então vocês já sabem, né? Cardíacos, acabou de comer, problema cervical, por favor, atenção. E retornamos devagar, caso você ainda esteja aqui comigo, com as pernas dobradas. Pessoal, sempre que eu falo para vocês retornarem, é porque a gente tem outras posturas para fazer. Mas caso esteja muito, muito, muito confortável, fica lá na postura mais tempo. Quando você voltar, você encontra a gente onde a gente estiver. Tá bem? Não tem problema algum. Assim como você pode sempre, sempre, sempre voltar antes também. E daqui faremos a complementar, né, de Sarvangasana, que é Matsyasana, a postura do peixe. Então, caso você não faça lótus, você vai estender as suas pernas e manter elas unidas e vai colocar os braços lá embaixo do seu corpo, também estendidos e apontando lá para baixo. Caso você entre em lótus, você vai entrar normalmente. E nós vamos levar o topo da cabeça lá no chão. E de ambas as formas, tá bom? Então vamos lá. Retornamos devagar. Descruzamos as pernas. Ou se você estiver com as pernas estendidas, só traga elas flexionadas, joelhos apontando para cima e planta dos pés no chão. Muitos efeitos. Matsyasana é uma postura que a gente recomenda que não se fique muito tempo, tá bem? Por conta da exigência na cervical. Ela é complementar, eu já falei isso, né? A Sarvangasana justamente pelo movimento contrário, né? Com a cervical. Aproveitamos que estamos aqui com os joelhos flexionados apontando para cima, a ponta dos pés do chão. Deixamos os braços ao longo do corpo, as palmas das mãos estão voltadas para o chão. E nós faremos Setubandha Sarvangasana, a meia ponte ou ponte amarrada. Então vamos contrair glúteos e também quadríceps para tirar os quadris do chão. Você também pode unir suas mãos lá. Devagar, encaixando vértebra por vértebra no chão. Então, faremos Pavanamuktasana. Primeiro, vamos trazer os joelhos em direção ao peito e vamos abraçar eles pela frente, sentindo a lombar tocando lá no chão. Essa é uma complementar de Setubandha Sarvangasana. Quando pensamos na nossa lombar. Para completar a postura,
Levamos a nossa testa em direção aos joelhos, sempre encaixando o queixo no peito. E agora, aos poucos, vamos entrar em Shavasana, estendendo as nossas pernas, os braços ao longo do corpo. Os pés estão relaxados e caem para fora. As palmas das mãos estão voltadas para cima e abrimos um espacinho nas axilas. Fique à vontade para usar almofadas, cobertores, enfim, em Shavasana, ou caso não consiga relaxar nessa postura, você vai adotar uma postura mais adequada. Observe por um instante o seu corpo e sua respiração, sem interferir em nenhum dos dois. Os olhos permanecem fechados. E vamos permitindo que o nosso corpo entregue seu peso lá para o chão. Vamos permitindo que os nossos grupos musculares relaxem. Todos eles, desde a ponta dos pés até o nosso couro cabeludo. Faça o seu caminho. Permita que o relaxamento vá acompanhando este caminho pelo seu corpo.
E aos poucos vamos adotando respirações mais profundas. Começamos a movimentar nossos corpos, fazendo todos os movimentos que eles estiverem nos pedindo. Pode espreguiçar, bocejar. Fique à vontade. Escute o seu corpo agora. Até que aos poucos a gente vá deitando de lado e nos sentando com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Fechamos os olhos aqui por um instante e sentimos o efeito de tudo o que já aconteceu nessa prática. Hoje trabalharemos com o Pranayama Brahmari, que é aquele da abelhinha. Eu já mostrei ele para vocês anteriormente, mas eu vou mostrar novamente como a gente faz. Pessoal, este é um pranayama que a gente vai inspirar pela boca. A gente vai fazer essa inspiração oral. Isso não é muito comum dentro da prática, né, do yoga. A gente costuma sempre respirar pelo nariz. Por quê? Respirar pelo nariz é muito mais saudável. O nariz filtra, o nariz esquenta o ar, enfim, tem diversos benefícios. Então a gente deve, inclusive na nossa vida, respirar sempre pelo nariz. Mas aqui neste pranayama, a gente vai ter essa inspiração pela boca. E depois nós vamos expirar pelo nariz, fazendo aquele barulho bem anasalado, com a boca fechada, como se quiséssemos fazer um on com um M bem prolongado, focando no M, não no O, e anasalado dessa forma aqui. Vamos fazer mais uma desta forma. Então, inspiramos pela boca como se estivéssemos com um canudinho. E mais uma vez. Agora, vamos utilizar as nossas mãos para aumentar, né, os efeitos dessa prática, deste pranayama. Como a gente faz? Vamos usar ambas as mãos. Os polegares vão tampar as orelhas, indicadores fecham os olhos. Aí,
O dedo médio vai apenas acompanhar o anelar, que vai fechar a narina, e a boca é fechada pelo dedo mínimo. Quando formos inspirar, obviamente, liberamos a boca, e quando formos expirar, obviamente, liberamos o nariz, ok? Fazendo isso, pessoal, a gente vai conseguir sentir este som que a gente emite bem forte lá dentro da nossa cabeça, porque não estamos. É como se a gente fechasse toda a nossa cabeça e se concentrasse apenas nisso que está lá dentro. Tá certo, pessoal? Vamos fazer então, juntos, 5 respirações completas no Pranayama Brahmari, ok? Então vamos lá. Por um instante, apenas deixe sua respiração livre e observe os efeitos deste pranayama. Algumas pessoas relatam sentir a cabeça maior, como se agora tivesse mais espaço dentro da cabeça. Esse pranayama, para além de ajudar, né, com toda a questão de controle respiratório e ter como objetivo com Baka, assim como todos, e o controle da rede prânica, ele também é muito bom em momentos que você está muito agitado, muito ansioso e quer se concentrar, porque a gente faz esse movimento de voltar o olhar para dentro, que às vezes é difícil já chegar em uma meditação. Às vezes a gente está numa situação que nos causa muita ansiedade. E ir direto para a meditação é difícil, é muito difícil. Existem praticantes de muitos e muitos e muitos anos, muitas décadas, que conseguem. Ok, tudo bem, é ótimo. Nossa, se você conseguir, que ótimo, que legal. Mas não é sempre que a gente consegue. Então, ele é uma, ele é um ótimo caminho para a meditação. Ele é um ótimo caminho para que você se acalme também. E por falar em meditação, estamos esta semana trabalhando com a meditação na virtude. Então,
A proposta é que você escolha uma virtude e que você repita ela 10 vezes. Fale mesmo. Caso você consiga apenas sussurrar ela e se concentrar nesse sussurro, é melhor do que você falar alto. Caso você consiga ainda internalizar esta palavra e falar ela apenas mentalmente, é melhor ainda. Mas eu entendo que, para que a gente tenha uma âncora forte, às vezes falar é melhor, porque a gente consegue se apegar melhor a esta palavra que a gente está falando. Lembrar de dar o tempo da respiração, e lembrar de ter o tempo para falar essa virtude. Não simplesmente corra e diga 10 vezes de qualquer jeito. A gente está fazendo uma meditação. Então tem todo aquele ciclo da meditação que nós temos que observar. Às vezes a gente vai se perder e aí a gente volta lá para a nossa âncora, ok? Eu vou desligar o microfone apenas para que vocês não sejam influenciados pela minha meditação. Cada um vai meditar na virtude que quiser, por isso que eu não quero que vocês se sintam influenciados pela que eu vou escolher, ok? Então vamos lá, vamos fazer essa meditação das 10 virtudes agora. Ao terminar a repetição da virtude, observe sua respiração, seu corpo, sua mente. Namastê.
Muito obrigada pela prática de hoje, pela aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenham gostado, que tenham, enfim, apreciado aí toda a reflexão que a gente fez durante a aula de hoje. Eu gosto de trazer esses sutras de Patanjali no começo, porque eu acho que eles guiam bem a prática depois. Eles trazem, né, essa reflexão, a gente consegue parar para pensar melhor no que a gente está fazendo, não apenas ficar repetindo coisas, né? Então, é isso, pessoal. Boa noite. Que vocês tenham uma ótima noite. Que vocês tenham uma ótima quarta-feira, porque a gente não se vê de quarta-feira. Lembrando que quinta-feira será a nossa última aula da semana, porque sexta-feira é feriado. E espero que vocês aproveitem, então, a quarta-feira de vocês. Nos vemos na quinta-feira para a próxima aula. Tchau, tchau.